fumar atrapalha o sono? A nicotina, ela estimula receptores de acetilcolina, né, os receptores nicotínicos de acetilcolina. No cérebro humano, os dois subtipos mais relevantes desses receptores são o alfa-7 e o alfa-4 beta-2, que estão distribuídos em circuitos que regulam vigília, atenção e arquitetura do sono. Então, a ativação desses receptores, com a liberação de glutamato, acetilcolina e dopamina, ela age diretamente na dinâmica dos sistemas de vigília, tanto os monaminérgicos como os colinérgicos, que vimos na terceira aula, tá? Na aula de mecanismos do sono. Então, eles ativam a produção de noradrenalina pelo locus coeruleus, serotonina pelo núcleo dorsal da RAF, histamina pelo núcleo túbero-bamilar, dopamina pela área tegmentar ventral e os núcleos neurônios colinérgicos da área pedúnculo-pontina e láterodorsal, além de aumentar também a liberação de glutamato. Então, assim, são praticamente todos os sistemas promotores de vigília, né? Ele ativa todos, aumentando o alerta. E essa base biológica, ela chega a se manifestar clinicamente? Sim, certamente sim. Então, são alterações típicas, o efeito da nicotina no sono, o aumento da latência do sono, tá? Então, o indivíduo demora mais para dormir, diminuição da eficiência do sono, ou seja, fica mais tempo acordado quando está deitado na cama para dormir, aumenta os despertares noturnos, diminui o sono profundo e o sono REM, tá? Então, inequivocamente, a nicotina, ela atrapalha o sono. Não só na forma de cigarro, né, mas também a terapia de reposição nicotínica, ela pode ser fornecida com chiclete, inalador, PETs, spray nasal, spray oral, mas os efeitos são similares aos da nicotina, tá? Então, de fato, os PETs transdérmicos, eles teriam a vantagem de fornecer um delivery, né, contínuo de nicotina no período de 24 horas, o que evitaria as oscilações de abstinência, porque quando inalada sob a forma de cigarro, quem tem uma dependência à nicotina pode chegar a acordar no meio da noite, né, com sintomas de abstinência e para poder fumar, e o PET transdérmico, ele resolveria pelo menos essa questão, mas é a base de nicotina também. Então, vai aumentar a latência do sono, reduzir a eficiência, tudo que a gente viu em relação ao cigarro, né? Há algumas pesquisas mostrando que teria menos prejuízo quando usado no início da abstinência. Então, teria utilidade ali para uso no início da abstinência, mas isso também não é unânime. Em um estudo publicado agora em 2026, com 160 pessoas, os pesquisadores avaliaram o sono de 4 grupos. Um grupo de ex-fumantes, fumantes ativos, não fumantes e em terapia de reposição nicotínica, tá? A maioria, mas não exclusivamente, PET. E observaram que a duração do sono profundo, tanto nos fumantes como naqueles com terapia de reposição, foi inferior ao grupo de não fumantes. E através dessas linhas aqui que acrescentei, a gente pode ver a semelhança, né, entre esses grupos. O grupo em uso de nicotina, seja sob a forma de cigarro, seja terapia de reposição nicotínica, com níveis semelhantes e inferiores de sono profundo, enquanto que o grupo dos não fumantes se aproxima mais aqui dos níveis dos ex-fumantes. Em relação a índice de microdespertar, os usuários de nicotina, fumantes ou terapia de reposição tiveram um número semelhante, né, de índice de microdespertar. Então, e um índice maior do que os ex-fumantes ou os não fumantes, tá? Além disso, os indivíduos em uso de nicotina referiram pior qualidade do sono, pior insônia e mais impacto diurno.
Então, realmente são efeitos deletérios da nicotina no sono, e nessa comparação que a gente vê, por exemplo, com os ex-fumantes, para melhorar o sono, parece que vale a pena sim parar de fumar. Só que no início da abstinência não é legal, tá, a latência do sono, ela tá alta, a eficiência do sono baixa, também bastante despertar noturno. Eh, a boa notícia é uma recuperação logo, né, do sono profundo, e há uma recuperação de REM, só que é um rebote de REM, né, e com esse rebote vem sonhos ainda mais vívidos ou pesadelos, o que pode dificultar realmente a tolerância do indivíduo a esse período de abstinência. Depois isso se resolve, mas dependendo do grau de dependência, né, e do tempo de dependência, a resolução dessas alterações no sono pode demorar 6 meses ou mais. Então, pessoal, no processo de cessação do tabagismo, esse período aqui ele é crítico, em que todos os sintomas de abstinência acontecem, inclusive os distúrbios do sono. E os tratamentos atuais para cessar o tabagismo, eles apresentam uma eficácia subótima, né, entre 70 a 95% dos fumantes, eles recaem no primeiro ano de tentativa de abstinência, né, e o sono ele pode ter um papel muito importante nisso. A insônia, ela é relatada por cerca de 40% das pessoas que param de fumar, e esse déficit de sono, ele é um preditor de recaída. Então, tem a ver com o fato da falta de sono causar déficit de atenção e memória de trabalho, que vai dificultar a tomada de decisão, né, de decisões saudáveis, de estar ligada ao aumento dos sintomas depressivos, irritabilidade pela desregulação emocional. Então, além das próprias medicações, usadas para ajudar a parar de fumar, e a própria terapia de reposição nicotínica, que tem como efeito colateral comum a insônia e sonhos vívidos ou anormais, né, que pode sabotar o esforço do paciente. Abordar os distúrbios do sono é uma estratégia importante, mas que ainda é negligenciada para aumentar as taxas de sucesso de quem tenta parar de fumar. E de todas as outras substâncias, né, que a gente vai ver aqui, vocês vão ver que vai seguir essa mesma lógica, né, devendo ter uma abordagem cuidadosa em relação aos distúrbios do sono nessa fase de abstinência, tanto farmacológica como a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, sim, é fato, fumar atrapalha o sono. Agora, o cigarro eletrônico, ele pode ser melhor? O cigarro eletrônico, ele também tem nicotina, tá? O que vai reproduzir os mesmos efeitos do cigarro comum, podendo inclusive a exposição à nicotina ser ainda maior. Então não, é fake, tá? O cigarro eletrônico não é melhor para o sono do que o cigarro comum.